Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje, 8h40 da manhã. Vamos fazer logo para que a gente tenha um dia livre para fazer as nossas tarefas de hoje. Então, vamos lá. Hoje, Jesus nos convida, a anunciar a sua ressurreição. Hoje a gente vê a passagem da Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena. Aí vocês podem perguntar, por que vocês têm mania, vocês católicos têm mania de chamar, dar títulos de santo aos personagens ali da Bíblia, São Mateus, São Tiago, São João, São Pedro, Santa Maria Madalena. A igreja hoje celebra o dia de Santa Maria Madalena, Porque ela tem esse título, porque ela, a partir do momento que ela se arrependeu da vida que ela tinha, e Jesus lhe perdoou e disse, vá e não peques mais. Ela foi e não pecou mais. Ela viveu ali, junto com seus apóstolos, com Maria Santíssima, vivendo uma vida santificada. Coisas muito difíceis da gente fazer. Nós também somos chamados a ser santos. Que Jesus disse, sejais santos, assim como o meu Pai que está no céu é santo. Então, esse chamado à santidade, ele vem para todos. Mas nós somos limitados. A gente não quer dar o nosso sim de verdade. A gente tenta não pecar, a gente entende a palavra, mas a gente não leva esse segmento para a vida. A gente sempre cai no pecado, a gente sempre sai da presença de Deus, e eles não. Eles foram pessoas fiéis, Ela, os apóstolos e outros que passaram ali diante de Jesus. Mas nós não somos. Então a gente não pode carregar esse título. Agora, a partir do momento que eu der o meu sim, verdadeiramente, e eu for seguir ali à risca tudo que Jesus quer, eu posso ser chamada de santa quando eu morrer também. Entendeu? Mas isso é impossível. Nós não temos essa capacidade. O nosso humano, ele não permite. Ah, mas eles não eram humanos? Eles eram humanos, mas eles deram o seu sim. Eles não queriam mais viver aquela vida de pecado, Eles tiveram ali a presença do Rei vivo ali. Então, eles deram o seu sim até a morte, Não somos nós que a gente se confessa hoje, se arrepende hoje e amanhã a gente já está fazendo de novo. Mesmo sabendo da palavra, mesmo sabendo que Jesus pediu que sejamos santos, assim como o nosso Pai que está no céu é santo, a gente não temos essa capacidade de levar à risca, essa vida de santidade. Então, por isso, temos muitos e muitos e muitos santos, A pessoa que você vê aqui, o personagem que tem santo, hoje é o dia de Santo Antônio, Santo Antão, são pessoas que deram verdadeiramente a sua vida para viver unicamente para Cristo, Que sofreram para não pecar, Que se mutilavam para não pecar, Então tudo isso leva-se em consideração a santidade, entendeu? Então hoje a gente vai ver o que a liturgia nos traz. Hoje a igreja ela celebra a festa de Santa Maria Madalena. Por esse motivo que ela tem esse título. A nossa igreja ela dá esse título de santo a Maria Madalena. Porque quem era Maria Madalena? Uma prostituta. E Jesus a curou. Jesus a curou. E ela entregou toda a sua vida para ele. E até a sua morte ela viveu para Jesus. E hoje a gente vai ver. Ela foi a primeira pessoa a encontrar Jesus quando ele ressuscitou no domingo de Páscoa, E a gente vai ver o que aconteceu nesse dia.
Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de João. Viemos aqui em João, no capítulo 20. Aí vamos ler o versículo 1 e o 2, até aqui. E viemos aqui para o 11. Do 11 ao 18. Né? E a palavra diz: Jesus não está morto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava, e disse para eles: Tiraram do túmulo o Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Jesus ressuscitado e descoberto pela fé. Maria tinha ficado fora, chorando junto ao túmulo. Enquanto ainda chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e o outro nos pés. Então os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Maria pensou que fosse o jardineiro e disse: Se foi o Senhor que levou Jesus, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela virou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, porque ainda não voltei para o meu Pai. Mas vá dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai, que é Pai de vocês, do meu Deus, que é o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vejam só. Como a gente vê, hoje o Evangelho ele narra essa passagem, né? O primeiro momento de Jesus ressuscitado. Assim que Jesus ressuscita, né? A palavra diz que Maria Madalena vai ao túmulo. Ela vai lá para ficar adorando, ficar ali rezando diante do corpo de Jesus. E quando ela chega, a palavra diz que ela já encontra o túmulo aberto, né? E o corpo já não estava mais, né? Ou seja, Jesus já teria ressuscitado e estaria ali, fora do lado, né? Mas aí Maria Madalena fica apavorada e começa a chorar, ficar desesperada e a chorar. E a palavra diz que ela vai encontrar com os discípulos e diz a Pedro: Sumiram com o corpo do Senhor, não sabemos aonde ele está. Então, eles vêm. A palavra diz que vem com ela, Pedro e o discípulo que ele mais amava, João. E aí, a palavra diz que Maria Madalena está lá chorando. De repente ela olha para dentro do túmulo e vê 2 anjos, né? E aí o anjo pergunta, né, o que ela tem, porque ela está chorando. E aí ela diz: Por que tiraram o meu Senhor? Quando ela olha do lado, né, ela vê um homem, que era Jesus, que já estava ali. Então, ela vê um homem e acha que é o jardineiro. E a palavra diz que Jesus diz: Mulher, por que choras? Né? O que fizeram contigo, por que choras? E aí ela diz, ela pensa que ele era o jardineiro que tirou o corpo de Jesus e tal. E aí quando ele diz Maria, ela sente na hora ela sente a voz de Jesus penetrar no coração dela. Jesus fala no nosso coração. Até ontem mesmo eu falava sobre isso. Jesus fala no nosso coração. Né? Quando Jesus diz, não faça isso. Quando Jesus diz, eu vou prover. Jesus fala no nosso coração. E no coração de Maria Madalena, na hora que Jesus falou Maria, ela sentiu na hora que era o Senhor.
né? E aí Jesus diz a ela: não me segure porque ainda não voltei para o Pai, mas vá dizer aos meus irmãos, né? Vamos observar que Jesus tratava os seus discípulos como irmão, como irmã, como mãe, né? Vamos acabar com essa teoria de dizer, né, que Jesus tinha irmãos, né? Quando alguém chegar com essa conversa, mande para baixo da égua, porque não era. Tá aqui, mais uma prova. Jesus tratava eles como irmão. Vão dizer aos meus irmãos, né? E vamos se dizer à minha mãe, porque Maria também já estava ali naquele cenáculo, já estava ali. Eles levaram Maria para ficar com eles depois da morte de Jesus. Então Maria também se fazia presente com os discípulos. Vá dizer aos meus irmãos que eu voltei para o Pai, que é o vosso Pai, que eu voltei para o meu Deus. E Maria Madalena, a palavra diz que ela sai para fazer esse anúncio, né? Hoje o Evangelho, ele nos convida a anunciar a ressurreição de Cristo. Mas como que a gente vai anunciar a ressurreição de Cristo? Todas as vezes, né, que a gente fala de Jesus para alguém, quando a gente alimenta a fé dessa pessoa com os seus ensinamentos, não é? Quando a gente acredita que verdadeiramente ele está ressuscitado, não é? Que ele faz parte da nossa vida, que ele está vivo na Santa Eucaristia. Isso é um anúncio. Eu tenho que anunciar para aquela pessoa que está desesperada hoje. Aquela pessoa que vem me pedir um conselho, que não sabe como resolver tal problema. Não é? Aquela pessoa que está com a doença, aquela pessoa que está desempregado, aquela pessoa que quer realizar algo, mas não sabe como, acha impossível de realizar. Então, quando eu falo de Jesus, quando eu acredito que Ele é ressuscitado, que Ele está vivo, que verdadeiramente Ele faz parte da minha vida, assim como faz parte da vida daquela pessoa, eu estou anunciando o Evangelho, eu estou fazendo o que Ele mandou Maria Madalena fazer, avisar os seus discípulos que Ele estava vivo, né? E nós acreditamos que Ele está vivo porque a gente acredita na Santa Eucaristia. A gente acredita que Ele está, corpo, sangue, alma e divindade, perante as nossas visões ali. Claro que é um mistério de fé. Acreditar na Santa Eucaristia, que Jesus está vivo, que ali, depois de consagrado, se transforma no corpo de Cristo, no sangue de Cristo, é um mistério de fé. Mas eu preciso ter essa fé. Imaginem vocês se Madalena não tivesse essa fé, Madalena jamais teria visto o Senhor, não é? Mais uma prova de que Madalena se santificou com a sua atitude quando ela deu o seu sim e não mais pecou. Foi até a sua morte, né, vivendo para Jesus, para as coisas de Deus, né, sendo ali fiel. Jesus não teria aparecido para ela, mas Jesus apareceu para ela, né? Foi a primeira pessoa Jesus aparecer. Então, muitas vezes, a gente quando está atribulado com alguma coisa, quando a gente está perturbado com alguma coisa, a gente não consegue ver Jesus na nossa vida. A gente não consegue. Assim como Madalena. Madalena chegou desesperada. Madalena não conseguiu reconhecer o Senhor de cara, né? Mas dentro dela existia a fé, existia o amor por Ele, né? Ela conhecia. Mais um detalhe que a gente vê, que Maria Madalena conhecia Jesus de verdade, porque a partir do momento que ele fala Maria, ele não precisou dizer que estava ali. Ele só disse Maria. Quando ele fala o nome dela, ela já sente que é ele. Por quê? Porque ele estava ali vivo, assim como ele está diante de nós também. Muitas vezes as nossas tribulações nos afastam de Jesus, né? Nos afasta da nossa fé. A gente passa a não ficar com fé, a gente acha que aquilo não vai realizar, a gente acha que aquela doença não vai sarar, né? Mas Jesus nesse evangelho ele mostra: eu estou vivo do seu lado.
eu estou com você. Não é? Eu estou ressuscitado, eu sou aquele que faz. Eu estou no barco da sua vida diante de qualquer problema que você tenha. Não é? Eu só não quero que você não me conheça, que você não me sinta. Não é? Você precisa me sentir. Maria Madalena sentiu que era Jesus naquele momento. Assim como muitas e muitas vezes Jesus fala no nosso coração e a gente não obedece. A gente não obedece. Jesus diz, vai por aqui. A gente não vai, a gente vai por ali. Jesus fala no nosso coração, eu vou prover tal coisa. A gente não acredita. Não é por quê? Porque é um mistério de fé. Eu não estou vendo alguém fazer algo, né? Eu preciso acreditar que aquele algo vai acontecer. Então é complicado, né? E aí a gente via que ela estava desesperada, ela não conseguia ver nada, porque ali tinha um envolvimento de dor, não é? De abandono. Ela estava se sentindo abandonada porque o Senhor dela, assim como os discípulos, seus discípulos, em outras passagens a gente vê que eles ficaram com medo de ser morto, como Jesus foi morto. Então eles ficavam mais trancados dentro ali do cenáculo com Maria. Eles não saíam muito, eles ficaram sem chão quando Jesus deu o seu sim para morrer. E aí a gente vê que Maria Madalena não era diferente. Maria Madalena sentia medo. Maria Madalena estava triste porque tinha perdido o Senhor. Não é? Aquele que tudo podia, que vivia no meio deles ali. Não é? Então, Maria Madalena estava assim, ela não conseguia ver ele. Né? Mas teve um momento, aquele momento mágico que sempre a gente tem. Né? Aquele momento que no meio da dor, seja essa dor de um luto, seja a dor de uma perda, seja qual for a dor, a gente tem ali aquela chama que não apaga. Né? Maria Madalena ainda tinha chama que não apagou. Quando ela abriu um pouco o coração, saiu um pouco daquela dor, e ela olha e escuta Jesus falar. E ela consegue vê-lo diante dela, né? A gente hoje, a gente entende uma coisa, Jesus ele está vivo, Jesus ele apareceu para Maria Madalena, corpo, sangue, alma e divindade. Ele, da mesma forma que ele apareceu ali, ele está no nosso meio, só que em forma de pão. Jesus está vivo na Santa Eucaristia diante de nós. Então, assim, qualquer pedido, se for difícil de você pedir e acreditar que ele está vivo, vá diante do Santíssimo e peça diante do Santíssimo. Acredite que Jesus está vivo. É como se Maria Madalena, é como se a gente fosse Maria Madalena diante de Jesus naquele momento, né? Maria Madalena estava vendo ali algo sobrenatural para ela que era humana, né? Mas ela acreditou na hora. E Jesus diz: feliz de quem não vê e acredita. Jesus falava de nós. Nós, essa geração de hoje, que olha para um pão, um simples pão, e acredita que Jesus está ali. Não é fácil a gente acreditar, mas a gente acredita, né? A gente acredita que ele está ali. Então, se é difícil para você dentro do seu quarto, dentro do lugar que você está fazendo a sua oração, de acreditar isso, vá diante do Santíssimo. Toda a igreja tem um sacrário, tem um lugarzinho onde Jesus está lá, né? Aquela caixinha, em umas igrejas mais simples é uma caixinha de madeira, tem algo ali. Ali está as hóstias consagradas, ou seja, Jesus já se faz presente naquelas hóstias. Então, quando você está ali, você pode ajoelhar, você pode chorar, você pode acreditar que você está falando com Deus vivo. É você e Ele. E ali você pode fazer o seu pedido, né? Ali a gente tem momentos impressionantes que só você sente, né? São coisas que você sente ali, né? É uma intimidade, você e ele e você, né? E hoje ele vem nos convidar a falar dessa ressurreição, a falar
para as pessoas que Ele está vivo, que Ele é capaz de fazer o seu impossível acontecer, né? Ele está vivo. Então Maria Madalena, ele manda que Maria Madalena vá avisar os seus discípulos. Ele poderia acontecer que a primeira aparição dele fosse aos discípulos, que já caminhava com ele, já estava com ele, mas não. Ele quis o personagem de Maria Madalena, não é? Para que houvesse o anúncio. Maria Madalena foi a primeira pessoa a anunciar que Jesus estava vivo, que ele tinha ressuscitado aos seus apóstolos. E a gente também está aqui para falar dessa ressurreição, né? A gente falar que Jesus ele está vivo, que Jesus ele está vivo no nosso meio, na nossa casa, no nosso coração e diante de nós através da Eucaristia, né? Nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível para Jesus, né? Então hoje a gente vai evangelizar, né? Vai evangelizar em primeiro lugar, alimentar essa fé, né? Alimentar essa fé que Jesus está vivo na Eucaristia, acreditar, trabalhar isso dentro de nós, para que a gente possa dizer concretamente às pessoas que Ele está vivo, dizer concretamente que Ele faz e desfaz. É o único que pode fazer e desfazer na minha vida e na sua vida. Não é o vizinho, não é o amigo, não é o marido, não é o pai, não é a mãe, não é o filho. É Ele que faz. É só Ele que faz o milagre acontecer na nossa vida. Amém? Um bom dia aí para vocês, um bom final de semana e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.